Boa noite. Eu tô vendo fotografia, um povo chique nas fotografias, gente. E eu aqui só a capa do Batman. Boa noite, professora. Boa noite, Daniel. Tudo bem? Bem, a senhora? Bem também. Vamos terminar de receber o pessoal aqui. Eu acho que parou de pedir admissão. Oi, Amanda, boa noite. Oi, professora, boa noite. Amandas, apareceram as duas ao mesmo tempo aqui. Boa noite. A gente está interligada. Pessoal, teve tanta gente me perguntando hoje algumas coisas sobre a apresentação do trabalho, que eu falei assim, gente, mas o trabalho ficou para outra semana. Aí, alguém preparou para apresentar hoje? Porque se alguém preparou, a gente pode fazer alguma coisa hoje nesse sentido também, não tem problema não. Apresenta um pouco hoje, outro pouco semana que vem. Eu não. Não? Vitor, você me perguntou uma coisa hoje, era para preparar para hoje? Seja sincero. Eu? Não? Não, perguntei, mas não entendi. Era para hoje? Não, não é para hoje. Você não preparou para hoje mesmo, né? Não, porque eu não tô entendendo nada, professora. Você não está entendendo nada? É porque eu tô perdido. Não, você não está perdido. Deixa eu te localizar. Terra, Brasil. Porque assim, eu tava pensando o que dava pra fazer, né? Aí eu não... Um post, ou seja, um vídeo, uma foto. Pode ser Aí eu qualquer não... coisa. Então tá. Quer ver quem mais conversou comigo? A Ana Flávia pensou que era hoje, mas ela hoje não ia poder participar, e ela estava meio apavorada. Quem mais falou comigo? Pera aí, que teve mais gente. Essa pessoa, Isabela Carvalho. É outra Isabela, né? Que não tá aqui. Também conversou comigo. E acabou que ninguém tá aqui para apresentar. Então tá, então a gente vai ter aula normal, sem problema. Vocês assistiram o documentário que eu pedi para assistir? Eu assisti, professora, os 4 episódios. Eu já tinha assistido aquela vez. A Amanda também já tinha assistido. Quem mais, além de vocês duas? Eu já tinha assistido, professora. Tiago. Mais alguém? Eu não assisti ele inteiro, mas eu assisti. Tipo assim, até a metade eu vi. Ok. Vitor, você falou eu? Uhum. Você assistiu? Uhum. Hoje ele tá muito interessante, né? Então tá. Não precisava, Isabela, assistir todos os episódios, não. Era só um episódio da maquiagem. Esse você viu? Uhum. Será que foi esse que você viu? Ótimo. Então, beleza. Então, a gente vai conversar sobre o desserviço ao consumidor hoje, na ótica desse documentário que vocês, que eu também já assisti, assistimos a respeito do que a mídia, quais são os efeitos nocivos, inclusive, que a mídia pode, os meios de comunicação em geral, podem alcançar e podem causar nas pessoas, né? Boa noite, Ana Luísa. Boa noite, professora. Você assistiu o documentário? Nossa, não assisti. Eu trabalhei toda semana. Isabela Barbosa e o Eric, que chegaram agora, vocês assistiram? Eu assisti. Ótimo, que bom. Isabela? Eu também assisti. Beleza, assim que eu gosto. Hoje todo mundo vai ter condição de falar alguma coisinha. Então, antes da gente começar a falar sobre a teoria
e tentar puxar o tema do vídeo, do documentário, para linkar com a teoria, mesmo de uma maneira solta, assim, não precisa ser numa ordem, eu gostaria que vocês pontuassem o que chamou mais sua atenção, em que sentido, por quê, nesse documentário. Vamos lá? Eu acho que foi a falta de ética. Parece quase uma cultura na China, né? De produzir produtos, além de serem falsificados, com componentes que fazem muito mal. Tinha até tipo Super Bonder em um deles. Então, acho que a falta de ética deles, visando apenas lucro, eu acho que isso destacou em todos eles, em todos os documentários. Ok, obrigada, Amanda, pela sua opinião. E eu pensei na hora na ambição do consumidor de querer aquela marca, né? Mesmo que seja falsificada, mesmo que não sabe de onde que vem, e tipo assim, só de ter o produto é o que vale. E como as fábricas, a indústria em geral, as marcas, às vezes utilizam isso, né? Falando que daquelas promoções de, como é que chama? Oferta, quando tem um período só para aquela venda, esqueci o nome, oferta... limitada, né? Limitada. Estoque limitado. Isso, estoque limitado. E aí todo mundo vira uma correria querendo adquirir, às vezes depois o produto fica, tá? Depois ele emplaca e acaba ficando, né? Quem mais gostaria de falar a respeito do que mais te impactou no documentário? Boa noite, Carol. Você viu o documentário? Oi, professora. Oi. Não? Não? Não. O Eric viu. Eric, fala a sua opinião para nós. Não, achei até interessante até a forma como eles abordaram no episódio o contrabando mesmo, que assim, mesmo produzindo milhões assim, acaba de ir lá, fiscaliza, vai lá, fecha a loja, daqui a um tempinho abre tudo de novo, quem comanda tudo muda de lugar. Não adianta, né? Parece que é correr atrás do vento, é tentar segurar a água, é uma sensação de impotência, né? Nas autoridades. Dificulta o problema. Quem mais falou que assistiu? O Vitor. Então fala, Vitor. Acho que ela não é muito, mas o que eu lembro foi que dá para entender os dois lados. Quem compra e quem não tem muita oportunidade de comprar, eu compraria também, se eu não tivesse muita oportunidade, né? Mas também dá para entender o lado das fábricas, né, que estão falsificando e aí prejudicando as pessoas. Tá bom. Eu agradeço a sua sinceridade, né? Não é todo dia que as pessoas são sinceras assim. Olha, Vitor, quem nunca comprou um produtinho falsificado, que atire a primeira pedra. Eu acho que todo mundo, algum dia na vida, já comprou, mesmo que, às vezes até sem saber, ou às vezes sabendo, não, é mais barato. Gente, o camelô existe em todas as cidades, e a proposta de um camelódromo é essa, é trazer produto barato. Antes, as pessoas tinham que ir no Paraguai, né? Tinha os sacoleiros que iam para o Paraguai comprar os produtos importados para trazer mais barato. E são produtos também falsificados. Todo mundo sabia, é do Paraguai. E tinha até esse jargão, né? Não, isso aqui é do Paraguai. Toda vez que falava que era do Paraguai, todo mundo sabia que era falso. Aí, com o passar do tempo, não precisa mais ir para Manaus ou Paraguai para comprar um produto falsificado ou um produto mais barato. Existem as feiras. Não tem uma feira de importados em Brasília? Gente, Brasília, centro da autoridade, da legislação do Brasil, onde é que fica a feira de importados? Lá. E vende produto o quê? Falsificado. É proibida a pirataria. Vocês já viram a quantidade de gente que vende CD e DVD nessas feiras, né? Então, assim, é irônico para não ser trágico. É comédia para a gente não chorar. Porque, na verdade, virou uma terra sem lei essa questão da indústria
falsificada e do ganho, do lucro em cima dessas grifes, marcas que na verdade não são originais, né? Quem mais falou aqui que assistiu? Parece que a Isabela ia abrir o microfone dela e eu falei para o Vitor falar a opinião dele. Você quer falar, Isabela? Eu acho que o que mais marcou em mim faz tempo que eu assisti. Tá me ouvindo? Agora sim, melhorou. Eu acho que deve ser a conexão. Eu acho que o que mais me marcou, que faz tempo que eu assisti, mas eu lembro que os ingredientes, que tinha até cocô de rato, né, essas coisas, e não é informado na embalagem, né? Eu acho que foi isso que mais me marcou, porque eles usam produtos, tipo assim, nada a ver, para poder chegar no resultado parecido. Exatamente, faz um link com o que a Amanda Moraes falou, né, da questão da falta de ética. Não importa o ingrediente, a matéria-prima, o que importa é o produto na prateleira Gente, é igual, né? A embalagem que eles fazem é idêntica à embalagem do original. Eu chego a pensar que se a gente tivesse presencial, né, lá na faculdade, a gente podia pegar uma caixa falsificada e uma caixa original e apresentar como se fosse uma enquete rápida assim nos corredores e apresentar para as pessoas, para saber quem é que consegue identificar quando uma embalagem é original, quando é made in China. Porque, assim, é muito, muito, muito parecido, idêntico em todos os detalhes. Nas cores, nas letras, em toda a grafia, a gente percebe uma cópia, né? Bem fidedigna do material original. E o ganho que as pessoas têm em cima disso também é antiético, né? Porque vender esse produto sabendo que ele é um produto, eles chamam de similar. Eu acho tão engraçado, né? Similar é só a embalagem. Porque a gente sabe muito bem porque eu penso assim, sabe, gente? Se fosse uma calça jeans, por exemplo. Jeans é jeans, tecido é tecido. Tem alguns melhores e mais fortes? Tem, mas não é por causa da marca que ele é melhor ou pior. É por causa da confecção que ele é feito, né? Mas ele não prejudica a saúde. A pessoa que vai usar uma calça jeans comprada, vou falar mesmo, porque todo mundo sabe, comprada em Jaraguá, mas que tem a grife. Você não sabe disso não, Amanda? Tem uma cidade aqui em Goiás, é próximo aqui de Anápolis, Jaraguá. Está entre Ceres e Anápolis. A cidade de Jaraguá, ela sobrevive entre outras culturas, dentre outras fontes de riqueza, que é pecuária e agricultura, sobrevive com confecções de roupas. E são roupas de marca, né? Então, uma calça da Fórum, uma calça da Zoom, uma calça da Diesel, uma camiseta da Vans, que às vezes você pensa assim, tô comprando a grife. Misericórdia! Na verdade, você está comprando uma cópia. Mas é só se for um burro também, né, professora? Porque assim, a Vans, se você for lá no site dela mesmo, lá ela vai falar onde é que tem original para vender. Nossa, eu acho sacanagem, professora. Eu acho desvalorização de marca. Valorize a Vans, gente. Valorize. Não entendi não, Carol. Uai, professora, eu acho sacanagem o povo ficar fazendo coisa falsa, né? Ok. Sim. Era isso que eu estava falando. Exatamente, mas o que eu queria dizer, Carol, é, por exemplo, comprar uma calça jeans falsificada, né? Porque vamos combinar que um jeans, uma calça ou uma roupa, uma camiseta, um tênis da Vans, que seja, que é a grife que você está defendendo. O original é quanto? Eu não vou nem imaginar o preço. 200, 300, 500 reais? Depende, porque olha, só vou te falar um negócio. Tem tênis da Vans falso que custa 100 e poucos reais. Você vai ali na Outlet, você compra um tênis original, que lá é autorizada pela Vans Brasil, por 100 e poucos também. Ainda é uma coleção antiga, entendeu? É questão de procura. Ok, não, mas eu quero comparar o preço, sem ser da promoção, fora da coleção, é o original e o falsificado. O falsificado é tipo 100 reais
E o E original? original é 300, é 200. Pois é. É por aí, mas o barato sai caro, né? Exato, mas um barato sai caro. O que eu quero comparar, deixa eu terminar o meu raciocínio para vocês verem se vocês concordam comigo ou não. Vamos debater sobre isso. É que um tênis, ele não vai machucar, ele não vai causar um mal para a pele, só porque ele é falsificado. Ele não vai trazer um mal para a saúde. Ele pode não ter a mesma durabilidade, o produto não pode ser da mesma qualidade que seria o original, concordo, mas ele não prejudica necessariamente a saúde do indivíduo. Por quê? Em contraponto, o que nós vimos no documentário a respeito das maquiagens é que prejudica a saúde das pessoas que usam. A menina colou a boca, gente, com super bonder que tinha cola no gloss. Como assim, sabe? Outras pessoas que quase ficaram cegas por causa do produto que utilizou da maquiagem nos olhos. Então, esse que a Isabela citou, que tinha cocô de rato. A Amanda falou também outra coisa, que era? Não era cocô de rato, não, era outro ingrediente sujo. Eu sei. Eles usam até cianureto, que eu vi. Então, eles colocam tantos produtos químicos e lixo misturado para fazer esse produto vir parecer com o original, e esses ingredientes causam dano à saúde. Então, nesse sentido, é muito, muito mais preocupante. Por que as meninas, porque a gente está falando de maquiagem, então, assim, a maioria são moças, mulheres que vão usar essas maquiagens, né? A gente sabe que tem alguns trans, travestis, drags que usam, mas ainda está numa minoria. O que mostrou mais ali no documentário foi o público feminino mesmo. E aí, eles vão usar a maquiagem, por que tem que ser daquela marca, gente? Lembra que a gente já conversou uma vez sobre isso? Por que tem que ser da marca? Qual é a razão? Professora, Oi, é Daniel. a importância do grupo, porque é importante você pertencer àquele grupo. Não mesmo. Eu uso o Vans pela qualidade dele, não porque ele é um famosão, entendeu? Eu uso ele Eu pela acho que se o qualidade, Vans fosse não 10 reais, você não usava. pelo tal do grupo. Se o Vans fosse 10 reais, você usaria? Nunca! Então, meu amor, é você ruim, pertence a um grupo. Não, ela não entendeu a brincadeira. Nós não estamos falando de um Vans falso de 10 reais. Se o Vans verdadeiro, original, fosse 10 reais, você usaria? Era essa o desafio. Então, assim... Sim, mas, porra, olha, usaria. Ou não. Ela ficou não sei, dúvida. Professora, eu tô muito detalhista com essas coisas, bem nojenta com essas coisas, acho que não. Entendi. Eu ia saber quando ia ser falso ou quando ia ser verdadeiro. A Vans nunca ia colocar uma coisa assim por 10 reais. Isso é, não, você não entendeu a pergunta ainda. Não entendeu. Tenta explicar, Amanda. A Vans vende produtos de 200 reais. Se ela passasse a vender produtos de 10 reais, estaria desvalorizando a marca. Ela não seria mais a elite. Você usaria? É isso. Sim. Era essa a pergunta. Se você usa, Carol, não por causa da grife, mas por causa da qualidade do produto, ok. Mas o que a gente está colocando em pauta aqui, a discussão principal, e principalmente na questão da maquiagem, que é o que a gente estava comentando, das meninas usarem, não porque fica bonito, não porque gosta da cor, não porque foi uma indicação do dermatologista, não. É porque qualidade, né? Tá na moda, não é por causa da qualidade. Ela compra o falsificado, porque tem a marca, e ela quer postar no blog dela, no Instagram dela, que ela tá usando aquela maquiagem daquela marca, e quando tá aqui no mundo virtual, ninguém sabe se é falso ou se é verdadeiro, né? Porque é lindo. É porque a gente pensa de várias formas, né? Exato. Então, as meninas que estão usando,
nós estamos falando das meninas, mas os jovens em geral se tornam reféns de grifes, reféns de marcas. E nesse sentido é patológico. Eu vou compartilhar a tela com vocês para mostrar um artigo que fala mais ou menos sobre isso que a gente está conversando, só que de uma maneira mais teórica. E dá para a gente aproveitar o ensejo aqui. É um artigo da Raquel Marques Ferreira que fala sobre os efeitos dos meios sobre as atitudes e comportamentos da audiência. Então, aqui, quando fala audiência, a gente pensa em rádio, televisão, programas veiculados pela internet, porque as lives, hoje em dia, elas estão muito em alta, né? Esse artigo, ele não fez uma pesquisa em campo, ele fez uma pesquisa bibliográfica, trazendo o que a literatura expõe a respeito do desenvolvimento das mídias, dos efeitos dos meios de comunicação. Esse texto viu que os efeitos são ilimitados, nós não temos ideia de qual que é o poder que os meios de comunicação têm sobre os seus receptores. Eles perceberam também que os meios de comunicação podem, inclusive, determinar ou potencializar alguns efeitos no sentido bem significativo de vida para as pessoas. E que, às vezes, vai alcançar uma influência não só na compra de um produto, mas na mudança de atitude, vai provocar um comportamento diferente, levando em consideração o que o outro mandou eu fazer, a pessoa que está lá na televisão mandou eu fazer. Televisão, rádio, etc. Bom, cadê? O artigo começa falando na introdução sobre a influência no geral que os meios de comunicação, dentro desse ponto de vista teórico, eles têm muito poder. Isso já foi muito difundido, todo mundo sabe, tanto é que quando alguém quer ser conhecido, procura 15 segundos de fama onde? Nos meios de comunicação. Provavelmente esse artigo não está nem citando as redes sociais, mas isso já faz parte dos meios de comunicação de hoje em dia. Então, a gente pode pensar que sim, também poderia estar inserido aqui. O estabelecimento do tipo de indústria que trabalhava só com notícia começou na metade do século XIX. Ai, meu Deus, o que eu fiz? Voltei. Eu tinha aberto uma janela sem querer aqui. Começou na metade do século XIX, tentando realçar a popularidade dos veículos de comunicação. Então, o rádio, o cinema e a televisão sempre foi destacada como a mais importante. E essas tecnologias foram sendo adquiridas como um bem cultural. Quem não tinha televisão era um pobre coitado. Quem não tinha acesso à informação de rádio, televisão, quem nunca tinha ido no cinema, é um pobre coitado, é um ignorante. Como assim, coitado? A gente pode perceber, pessoal. Às vezes a família é bem humildezinha, mas a televisão não falta. A televisão está lá. Hoje em dia, por causa da internet, às vezes até a televisão já está faltando, mas o celular de última geração, esse não falta. E aí no celular assiste as séries, Netflix, etc. Então, o acesso continua muito grande através dos meios de comunicação. Então, as primeiras leituras que se fizeram desse fenômeno é o que era um efeito sem limite dos meios de comunicação sobre a audiência. Vou saltar um pouco mais para frente, essa introdução vai falar bastante sobre alcance da audiência. Cadê a outra parte? Eu tinha marcado e sumiu a marcação? Aqui. A respeito de uma realidade bem atual que nós estamos vivenciando agora, que é um período político, né?
A gente sabe que existem alguns estudos de mudança de atitude fundamentadas em investigações da persuasão de algum político, de algum comportamento político. Então, já tem estudos sobre isso. Todo mundo que vai lançar uma candidatura, geralmente eles fazem um estudo social, eles procuram saber, entender o que aquele povo daquela cidade está precisando, o que eles querem, não o que eles estão precisando, o que eles querem. Porque eles vão oferecer exatamente o que o eleitor quer para ele conseguir ser eleito. Então, faz uma série de pesquisas, eles não vão lançando uma candidatura assim ao léu, sem saber o que vai dar. Então, um cara chamado Hovland, em 1966, ele desenvolveu um trabalho sobre as mensagens dos meios de comunicação que tinha esse lado, de persuasão, de mensagem persuasiva, que o comunicador, a pessoa que apresenta a ideia, a pessoa que fala, ele tem que ter uma credibilidade, que a argumentação dele tem que ser uma argumentação bem forte, para eles ter alcance dessa mudança de atitude. E, por outro lado, também foi considerado os fatores pessoais da audiência, as pessoas que estavam assistindo, por que elas eram persuadidas? O que vocês acham, gente? Quem é mais fácil de persuadir? A mulher. É mais vaidosa, né? No sentido da alguns compra. Produtos, na parte de cosmética, é mulher. Tecnologia são os homens. Mas a mulher... também é homem. Eu acho que a classe trabalhadora, nesse caso. Exato, Amanda. No caso da política, né, que o texto está falando, quando a mensagem persuasiva, ela alcança mais aquelas pessoas que não têm muita capacidade intelectual. Não estou chamando os eleitores de burro, não, mas eles são pessoas de pouca escolaridade, são pessoas que acreditam em fake news, que qualquer coisa que apareceu no Google é verdade absoluta, qualquer coisa que for dita na Globo é verdade absoluta. Então, essas pessoas, elas são mais fáceis de mudar o comportamento através da persuasão. Eita. A constatação de que a personalidade do receptor, ou seja, de quem ouve a ideia de que é passada, que é veiculada pelos meios de comunicação, entender a personalidade é um fator relevante para conseguir fazer mudar ou transformar a opinião dessas pessoas. O meu trem lascou aqui hoje. E aí, esse texto, que é onde eu quero chegar, ele vai trabalhar com isso aqui, ó, com as perspectivas comportamentais. Já que nossa disciplina é sobre psicologia, né? As perspectivas comportamentais, ou seja, os estudos que já foram feitos até hoje, ainda não apresentam uma investigação da ordem lógica de como que acontece. É aquela antiga pergunta, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Aquela pergunta que todo mundo gosta de ficar pensando. Então, os estudos, inicialmente, eles se desenvolveram sobre a ideia de que a reação do público, ou seja, o público-alvo tem uma reação, e essas reações são interpretadas, por quê? Porque eles viram algo que causou esse efeito. Ou seja, o comportamento do receptor está diretamente relacionado aos meios de comunicação. Olha só, um estudo tentando dizer quem nasceu primeiro, se é o ovo ou se é a galinha. E acaba explicando que os conteúdos dos meios de comunicação são a causa direta para a mudança dos comportamentos. Então, sim, existem evidências de que os nossos comportamentos são alterados, às vezes mudados, transformados. Pode ser para melhor, pode ser para pior, depende do tipo de assunto, de tema que está sendo veiculado, né? Então, a audiência, quem assiste, quem está do lado de cada tela assistindo,
tem o comportamento alterado. Quem que alterou? O meio de comunicação. Então, já se tem uma resposta. A culpa é de quem? De quem utiliza. Gente, a culpa é da criança que fica na frente da televisão o dia todo? Ou a culpa é dos pais que não desligam a televisão? Ou a culpa é de quem faz a propaganda sobre aquele brinquedo? De quem vocês acham que é a culpa? Eu acho que é entre pais e fabricantes, né? Isso. Os adultos. Porque eu tô falando da criança para vocês perceberem uma pessoa completamente incompetente sobre a própria vida, sobre as próprias decisões. Uma criança, ela é muito mais fácil de ser manipulada, ela é muito mais fácil de ser convencida, certo? Pois é, nós muitas vezes não somos diferentes. Muitos adultos também têm essa facilidade de serem convencidos, de serem manipulados. Geralmente são pessoas que não questionam muito as coisas e aceitam aquilo que é trazido para eles como verdade absoluta, como eu disse agora há pouco. Então foram fazer pesquisas a respeito de algumas teses sobre a modelagem de comportamento, que é o estudo sobre o condicionamento. A gente já falou com vocês sobre condicionamento, lembra? Lembra do Skinner? Falei do Skinner com vocês, falei sobre condicionamento. Vocês estão lembrando de que eu estou falando? Vocês estão fora da casinha? Como é que é? Lembrando mais ou menos. Deixa eu dar uma reavivada na memória de vocês. A teoria do estudo do comportamento, a teoria behaviorista, ela parte do pressuposto que o nosso comportamento, muitas vezes, ele é condicionado. E esse condicionamento, ou essa modelagem, porque quando a gente fala em condicionamento de modelagem, a gente pensa em alguém moldando uma massinha, né? Então, as pessoas podem fazer isso com o comportamento humano, através, inclusive, dos meios de comunicação. Então, dentro do condicionamento, eu posso apresentar para um indivíduo, usar os meios de comunicação, para ele entender que eu posso imitar alguns comportamentos. Por exemplo, modelagem pode ser imitação, pode ser por identificação, ou pode ser também através de um condicionamento mesmo. O condicionamento, eu expliquei para vocês que veio lá do Pavlov. O Pavlov, ele é um fisiologista russo, que nem é psicólogo, ele não estava nem pensando em modelar comportamento de ninguém, condicionar ninguém, mas ele estudava a digestão dos cães. E aí, ele percebeu que toda vez que ele chegava na casinha dos cachorros, na grade, na jaula dos cachorros, e ele chegava segurando o prato de comida, ele percebeu que ele chegava, os cachorros viam a comida e salivavam. Então, vê a comida, saliva. E aí ele percebeu, foi sem querer, ele não fez isso por querer, alguma coisa que ele estava segurando fez barulho ali, ou vamos falar do jeito que todo mundo conhece a história. Toca um sininho e apresenta comida. E aí o cachorro saliva. Toca o sininho, apresenta comida. O cachorro saliva. De repente, não tem comida. Toca o sininho. O que que acontece? O cachorro saliva. Ele associou uma variável à outra, e aí só tocar o sininho faz ele salivar. A gente não pode dizer que o cachorro lembra da comida, porque nós não conhecemos como que funciona o raciocínio de um cão, mas é mais ou menos isso, é uma associação. Então, um cachorro não aprende a dar a patinha para cumprimentar. Ele é condicionado a ter essa atitude, porque se ele der a patinha, em algum momento da vida dele, ele já ganhou um petisco, ele já ganhou um carinho, ele foi reforçado para ter aquele comportamento. Até que a gente tira o reforço e ele continua tendo comportamento. Eu acho que eu contei para vocês que eu tive uma cachorrinha que eu ensinei a dar a patinha. Então, ela só comia ração e
E ela gostava muito do cheiro da bolacha Mabel. Toda vez que a gente despejava o saco de rosquinha Mabel dentro de um vidro, ela ficava louca com aquele cheiro, né? Então a gente percebeu que ela gostava muito. Eu pensei, é isso aqui que vai fazer ela ter um comportamento diferente. Então eu pus-a sentada na minha frente e falei, bom dia. Segurei a patinha dela assim, ó, e sacudi. E dei a bolacha Mabel. Croque, croque, croque. De novo, bom dia. E dei a bolacha Mabel. De repente, que eu não estou segurando bolacha nenhuma, não estou perto da bolacha e falo bom dia. E ela me dá a pata. Por quê? Porque ela associou um comportamento ao outro, né? Porque ela aprendeu, porque ela é educadíssima. Nossa, que cachorra educada, ela sabe cumprimentar. Não é isso. Ela não tem esse conceito, esse princípio, esse valor como o ser humano tem, essa educação. Então, o condicionamento de pessoas também acontece assim, gente. Muitos dos nossos comportamentos são mais condicionados e modelados do que a gente pode até aceitar, admitir ou imaginar que está acontecendo. Comece a prestar atenção no seu dia a dia, nas coisas que você faz. Por exemplo, leis de trânsito. O natural seria todo mundo usar o cinto de segurança. Por que tem que usar o cinto de segurança? Olha o nome dele. Para segurança. As pessoas usam. Muito poucas pessoas têm consciência de que tem que usar. Mas a hora que vê um giroflex, uma luzinha, tem uma blitz, imediatamente põe o cinto para não ganhar uma multa. Isso significa o quê? Eu só uso por causa da multa? Pois é, gente, o brasileiro funciona na base da multa. Olha que infelicidade a nossa, não só o brasileiro, muitas pessoas funcionam na base da multa. Então, a gente, às vezes, sabe, leu o manual quando fez a provinha, que a gente não pode andar em determinadas vias a mais de 60 por hora ou a mais de 40 por hora. Estão colocando de novo um tanto de pardal, um tanto de barreira eletrônica nas avenidas principais da cidade. Eles tinham sido retirados, eles estão sendo colocados por outra empresa. E aí, a gente anda na velocidade correta porque a gente tem consciência de que aquilo é o certo? Ou a gente anda na velocidade mais baixa porque sabe que corre risco de ser multado? Percebe como nós somos condicionados, como nós somos modelados para nos comportar do jeito que deveria ser natural para todo mundo? Pois é, acontece que os meios de comunicação podem acabar modelando o nosso comportamento também. Em alguns casos, essa modelação pode ser negativa, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, porque agora eu tenho que encerrar esse link, porque ele falta só um minutinho, e aí eu volto logo em seguida, tá bom? Antes eu vou olhar o chat, que eu tô curiosa. Tá bom, Carol, não tô grilada não. Tranquilo, você ficar defendendo a Vans. Vamos fazer um pedido seu aqui. Vans, me patrocina. Ela saiu? Ela tá aqui ainda. Ela já saiu. Deixa eu encerrar esse link aqui e a gente volta logo em seguida, tá bom?